Fala meus amigos, tudo bem? Gostaria de começar esse vídeo como eu sempre faço, agradecendo quem assistiu o vídeo passado, quem acompanhou os vídeos. No vídeo passado eu falei um pouco sobre parte de perdas de carga, velocidades do fluido, isso tudo como um resultado de algumas demandas, alguns questionamentos que, enfim, eu vinha recebendo ao longo do tempo, isso vinha me incomodando, e foi onde eu estava pensando do que falar e resolvi falar sobre isso. Então, como eu falei sobre isso, como eu falei sobre a velocidade do fluido, perdas de carga, falei muito sobre mangueiras, tubulações, nada mais justo do que eu dar sequência no assunto falando sobre tubulações, conexões, roscas, enfim, como identificar isso. Só que isso é um assunto que demora muito, tá? Então eu resolvi fazer, estava pensando como fazer e resolvi falar um pouquinho hoje sobre mangueiras hidráulicas. Mas vou ser muito breve, vou ser bem objetivo, vou tentar falar de uma forma didática e falar da construção, mas assim, eu vou dividir em alguns vídeos esse assunto e hoje eu vou falar especificamente sobre mangueiras hidráulicas, tá? Não vou entrar em detalhes de como monta, como prensa uma mangueira hidráulica, eu vou entrar no detalhe da construção da mangueira em si. Tá? Não vou falar de terminal hoje, eu vou falar da construção da mangueira hidráulica, os reforços, 1, 2 tramas de aço, as classes de pressão, 4 ou 6 espirais de aço para alta e super alta pressão. Vou falar sobre compatibilidade tubo interno, reforço externo, né? Em relação às questões de normas. A norma mais comum é a norma SAE, conforme você vai ver no vídeo. O que pede a NR12 em relação a isso, tá? Então assim, vou tentar fazer uma síntese de uma forma rápida, tá? Conforme eu já havia comentado no vídeo anterior, acho que até havia comentado isso, se a gente for entrar no assunto de mangueira, eu posso afirmar para vocês, tá, que esse assunto é um assunto que leva um dia inteiro só para falar de mangueiras. Então assim, não justifica, nós não temos esse tempo aqui, então eu vou passar uma síntese, vou tentar falar da forma mais rápida possível, mais simples possível, porque o objetivo é você saber o que você está comprando e o que você tem que comprar, o que você tem que aplicar. Em relação à montagem de mangueira, eu recomendo que você procure um especialista ou uma empresa especializada para poder fazer isso. Procure o melhor produto e o melhor montador de mangueira, porque realmente a qualidade vai fazer diferença para você. É o que vai fazer a diferença entre você ter uma mangueira que dura 3, 6 meses e uma mangueira que dura 2, 5 anos, tá? Então, a qualidade do produto, da vulcanização, tubo interno, compatibilidade, reforços, camada externa, né? A montagem, qualidade de produto. Então, tudo isso é a diferença entre uma mangueira durar para você 3 a 6 meses, 2 a 5 anos, tá? Então, assim, não é de 3 para 6 meses, tá? É de entre 3 e 6 meses a 2 e 5 anos. Realmente, a gente está falando aí de 10 vezes a vida útil, dependendo do produto, tá? Então, se for 3 vezes a vida útil, já está ótimo, tá? Já está ótimo, porque uma mangueira de baixa qualidade, uma mangueira de alta qualidade, a diferença de preço não chega a 2 vezes. Então, se ela durasse 2 vezes a vida útil, você já estava no lucro. Eu não tenho como ficar comentando aqui para você sem eu puxar a tela do computador para que eu possa mostrar os detalhes da construção para você. Então, se você puder me acompanhar. Pessoal, então aqui, começando a nossa apresentação de mangueiras hidráulicas, é possível observar aqui que nós temos 2 imagens. Uma imagem de mangueira montada e uma imagem de terminal, tá? As mangueiras montadas, porque, para exemplificar, que uma mangueira ela é construída da mangueira em si de borracha, e os terminais executam a montagem atualmente, através de prensagem, tá? No passado existiam as montagens de mangueiras com terminais reusáveis, eles eram terminais roscados, mas atualmente não são mais utilizados. Tá? Então hoje nós vamos falar especificamente
de mangueiras hidráulicas, a sua construção. Eu não vou procurar entrar em construção de terminal, até porque hoje eu vou procurar ser o mais simples possível na nossa apresentação, certo? Antes de começar a nossa apresentação, vale ressaltar que vale eu fazer uma diferenciação aqui entre as mangueiras hidráulicas, os canos e os tubos. Por quê? Porque cada um tem uma forma de identificar. Por exemplo, as mangueiras hidráulicas. As mangueiras hidráulicas, quando falamos mangueiras, nós identificamos as bitolas através do diâmetro interno das mangueiras. Mais adiante eu vou falar dos traços das mangueiras, o que significa, enfim. Mas vamos considerar que a mangueira seja uma mangueira de meia polegada. Uma mangueira de meia polegada, quando falamos dessa forma, significa que a sua calibração interna é de meia polegada. Tá? Então eu falo meia polegada porque geralmente as mangueiras elas seguem um padrão internacional. Construção de mangueira segue o padrão internacional. O padrão SAE, DIN, EN ou ISO. O que nós mais utilizamos no Brasil é o padrão SAE. É um padrão americano. Então essas são as mangueiras que nós mais utilizamos e elas são calibradas e construídas em polegada. Os canos, por sua vez, eles têm o diâmetro especificado através da seção. É interessante os canos e os tubos porque eles têm o efeito de identificação inverso. O cano ele tem a sua identificação através da seção, parte nominal, e de acordo com a classe de pressão ele vai aumentando o diâmetro externo. Então a calibração é na seção. Nós utilizamos menos em sistemas hidráulicos este tipo de produto. Em sistemas hidráulicos de média e alta pressão, o que nós mais utilizamos são ou as mangueiras hidráulicas ou os tubos, que eu vou falar agora na sequência. Os tubos, por sua vez, eles têm a sua calibração através do diâmetro externo. Então, quando falamos em tubo, nós sempre, se a gente aplicar o paquímetro externamente, nós vamos identificar o que? Se é um tubo de 25 milímetros, o diâmetro externo desse tubo vai ser 25 milímetros. Se é um tubo de 1 polegada, o diâmetro externo desse tubo vai ser 25,4 milímetros. Tá? Os tubos, diferente das mangueiras, os tubos é comum nós trabalharmos no Brasil com os tubos de calibração métrica. Por quê? Porque o Brasil, inicialmente, ele importava muita máquina, né? E, logicamente, quando a gente fala de máquinas do Brasil, nossas referências são ou os Estados Unidos ou então a Europa. A Europa utiliza muito o padrão métrico, os Estados Unidos em polegadas. Então nós temos bastante máquina que vieram da Europa. Então essas máquinas vieram com o padrão métrico. Por isso que houve essa mistura. No Brasil utilizamos as mangueiras em polegadas e os tubos métricos, mas é comum também encontrarmos tubos em polegadas no Brasil. Eu, particularmente, que trabalho mais na área de desenvolvimento de projetos, gosto de trabalhar com tubos métricos. Mangueiras não, mangueiras eu sou obrigado a trabalhar com as mangueiras em polegada porque é o que nós temos no mercado, tá? As mangueiras não se conseguiu trabalhar com padrões métricos aqui no Brasil. Comumente, então, trabalhar com mangueiras em polegadas. Os tubos, tá? Nós temos aí uma particularidade interessante. Os tubos que nós trabalhamos aqui, geralmente os tubos métricos, eles são padrão DIN, tá? Então, assim, isso reforça aquilo que eu havia comentado. Mangueiras, geralmente trabalhamos com padrão SAE, norma SAE. Os tubos, geralmente, com padrão DIN, tá? Os tubos que nós trabalhamos aqui eram para ser tubos sem costura, tá? Então, hoje, os tubos de alta pressão, eles têm duas configurações, os tubos sem costura e os tubos com costura. Por que essa diferenciação? No trefilamento, é mais seguro que utilizássemos os tubos sem costura, mas no trefilamento eles têm um custo muito maior de fabricação, sendo que os tubos com costura eles têm seu custo menor. Porém, vale eu ressaltar aqui que os tubos com costura, hoje, eles têm uma costura que nós chamamos de uma costura oculta, não é visível a costura do tubo, certo? E ao longo dos anos, esses tubos vieram aumentando, os fabricantes vieram aumentando um pouco a qualidade desses tubos, o
que ajudou e o que propiciou que trabalhássemos cada vez mais com os tubos com costura. Porém, quando falamos em tubo, a referência é tubos sem costura, tá? Então aqui é importante a gente entender essa diferenciação entre mangueira, canos, tubos, para que a gente possa dar sequência. Mas como eu havia comentado, o nosso vídeo aqui é sobre mangueira, construção de mangueira. Vamos adiante. As mangueiras, as linhas flexíveis para a condução de fluidos, são necessárias na maior parte das instalações onde a compensação de movimentos e absorção de vibrações se fazem presentes. Vamos lá, fazer uma diferenciação. Geralmente, onde devemos utilizar mangueiras e onde devemos utilizar tubos? Essa é uma questão interessante de ressaltar aqui e de abordar. Geralmente, quando o fabricante monta ou projeta uma máquina estacionária, uma máquina dentro da indústria, é comum que se utilize a maior quantidade de tubos possíveis. Por quê? Porque o tubo em aço, ele propicia uma maior troca térmica, isso ajuda muito. A mangueira ela restringe um pouco a função do fluido hidráulico, né? Então o tubo ele propicia uma maior troca térmica através do ambiente. Então é importante. A outra questão é que os tubos eles suportam um pouco mais oscilações de pressão. Só que os tubos automaticamente não absorvem nada de vibração. Isso causa ressonância no sistema. Então as mangueiras elas acabam tendo duas funções. Uma de absorver essas vibrações que os tubos não absorvem. Então aí a mangueira tem uma qualidade e um papel importante no sistema em relação a isso. E outra nas partes móveis. Abaixo nós temos aí duas imagens onde mostram duas aplicações muito bacanas de mangueiras. Se observar, essas aplicações são em máquinas autopropelidas. Nós temos aí à direita um guindaste, um guindal de elevação, onde nós temos aí as mangueiras em destaque. E realmente aplicar tubos aí é muito difícil, a não ser pequenos pedaços, para que não se façam mangueiras muito grandes, mas só aí dá para se ver que nós temos 5 articulações, então não tem como, é impossível você aplicar tubo numa máquina como essa, né? E à esquerda nós temos então uma máquina florestal com um cabeçote traçador, também estão expostas as mangueiras, porque de fato são máquinas de muitas articulações, então são máquinas onde são amplamente aplicadas as mangueiras em relação aos tubos. Isso fica muito claro, né? Por isso também da importância de nós aplicarmos um produto de alta qualidade, tá? Tanto da construção da mangueira quanto da montagem da mangueira. Então é importante que você compre um produto de qualidade, porque você está trabalhando com aplicações severas, como essa florestal, por exemplo, e você não pode correr o risco de ter uma falha. Então as mangueiras elas são muito bacanas, elas permitem montagem muito mais fácil, uma flexibilidade de montagem. E falando em flexibilidade de montagem, eu gostaria de falar uma particularidade minha. Isso não existe em boas práticas, por exemplo, mas é uma particularidade minha, que mesmo máquinas estacionárias, máquinas dentro da indústria, eu costumo aplicar mangueiras nas terminações dos tubos, o mais próximo possível dos atuadores. Ou para quê? Para facilitar uma troca de cilindro, por exemplo. No dia que eu for fazer uma manutenção de um cilindro, mais fácil eu desmontar esse cilindro quando ele está conectado a uma mangueira. Eu desconecto a mangueira muito rapidamente, tiro o cilindro, isso me ajuda muito. Um tubo eu vou ter um pouco mais de rigidez para poder tirar, de repente um ferramental um pouco diferente, mexer numa estrutura, e a mangueira ela tem essa flexibilidade. Então é uma particularidade, talvez sim, talvez boas práticas, talvez sim, talvez se enquadre nesse quesito. Vamos adiante aí. Então, como eu falei que esse vídeo era especificamente de mangueira, o meu foco aqui vai ser explicar detalhadamente a construção da mangueira. Então aqui nós temos uma mangueira, nós vamos começar das classes de baixa para alta pressão. Então essa mangueira aqui especificamente, que está aqui, essa mangueira da imagem azul, tá? É uma mangueira que ela tem, eu vou dividir ela em duas partes. Eu vou começar falando do que é padrão e depois eu vou falar da parte de reforço, que é onde vai diferenciar daqui para frente, tá? Vamos lá. O tubo interno,
eu vou falar um pouquinho depois, ele tem o seu papel importante em relação à compatibilidade de fluidos e temperatura. Depois eu falo um pouco mais sobre ele. Independente da classe de pressão e dos reforços que a mangueira vai ter, o tubo interno será o mesmo. Tá? Então, porque ele tem o seu papel já determinado, especificado. A cobertura, que é a parte azul, que eu também vou falar um pouco mais adiante, ela tem sua função de proteção do meio externo, proteção contra abrasão, como por exemplo numa aplicação onde nós temos muitas mangueiras juntas, ou uma mangueira que ela é articulada e vai em determinado momento essa mangueira pode roçar em algum lugar, dependendo da montagem. Então, dependendo de cada projeto, cada montagem, cada aplicação, essa cobertura ela vai sofrer uma variação. E nós temos a camada de separação, que é uma camada de borracha. Ela tem uma função apenas de separação mesmo, não tem uma construção especial para isso. E agora, então, em relação aos reforços, tem uma questão importante e muito bacana aí, tá? Que eu gostaria de apresentar. Nós começamos mangueira hidráulica, 90% das aplicações, nós vamos separar em 4 tipos de mangueira. O primeiro tipo de mangueira é uma mangueira com um reforço de trama de aço. Essa é denominada uma mangueira de baixa pressão. Como eu comentei no início do vídeo, adotamos a norma SAE para trabalhar com essas mangueiras. No fim, eu vou apresentar uma lista especificando a norma SAE, as variações da norma, mas eu já posso adiantar que essa mangueira aqui, esse reforço de uma trama de aço, é para baixa pressão e a norma seria a SAE 100R1. Temos então, não está aqui especificado com seta, mas eu vou adiantando. Se nós trabalharmos então com 2 tramas de aço, conforme está especificando a foto, não tem 2 setas, mas a seta é para indicar reforço. Então a foto é possível visualizar isso, então é visível, por isso fica bom, eu posso comentar. Nós temos 2 reforços de tramas de aço. Isso significa que nós temos então uma mangueira de média pressão. Essa mangueira então, ela tem por sua vez a norma SAE 100R2, tá? Então, geralmente os reforços com tramas de aço são para mangueiras de baixa e média pressão. No passado, utilizava-se mangueiras até 4 tramas de aço. Hoje não se utiliza mais. Hoje, a partir da segunda camada de reforço, da segunda trama, quando há uma necessidade de uma classe de pressão maior, nós trabalhamos com as mangueiras. Agora, adiante aqui, vamos passar com as mangueiras de reforço espiral. Por isso que eu estou apresentando aqui, existe então essa mangueira com reforço de espiral, onde o tubo interno é a mesma variação mesma configuração do reforço de trama, a cobertura é a mesma variação e o reforço então é em espiral. Agora eu vou fazer uma diferenciação aqui entre trama e reforço. Vamos lá. Considerando como elemento de força de uma mangueira, o reforço é quem determina a capacidade de suportar pressões. Sua disposição sobre o tubo interno pode ser na forma de trançada ou espiralada, conforme eu havia comentado aqui já para vocês. Então, aqui nós temos na nossa imagem azul os 2 reforços de trama, que significam mangueiras de baixa e média pressão, e nós temos na imagem preta à direita os reforços espiralados. Quando nós temos reforços de 4 espirais de aço, conforme o da imagem, significa que nós temos uma mangueira de alta pressão. Essa mangueira tem, por sua vez, então, a norma SAE 100R12. A imagem nos mostra aqui praticamente 90% das aplicações hidráulicas. Voltando na imagem da mangueira azul, com um trançado 100R1, com 2 trançados 100R2, baixa e média pressão, e na imagem da mangueira preta,
4 espirais de aço sem R12. Então, essas 3 configurações se caracterizam como 90% das aplicações dos sistemas hidráulicos. Até porque, em relação ao tubo interno, aí, nós temos sempre óleo hidráulico, geralmente óleo mineral ou sintético, e com temperaturas controladas na média, numa faixa de 40 graus, uma variação de até 50 graus. Claro que pode sofrer variações e aí ficam dentro dos 10% das outras aplicações, bem como as variações da camada externa de cobertura ficam também dentro dos 10% das variações. Então, aqui uma coisa muito bacana que vale comentar, eu falei do tubo interno, falei algumas características, mas agora eu vou enfatizar aqui que tubo interno é a superfície de contato com o fluido. A ser conduzido deve ser quimicamente e termicamente compatível com o fluido. Não pode ter muita porosidade e deve permitir uma correta fixação e vedação com os terminais. Vamos lá, vamos explicar um pouco melhor isso. Deve ter compatibilidade química e térmica com o fluido. Claro, então significa que ele deve suportar uma temperatura geralmente de até 70 graus, o tubo interno. Existe tubo especial para temperaturas maiores, mas os padrões é até na faixa de 80 graus. Tinha falado 70? Não, desculpa, é 80 graus. E quimicamente, para suportar, logicamente cada aplicação vai ter o seu tubo interno, mas os 90% é para suportar óleo mineral ou sintético lubrificante. De acordo com que você altera o fluido, você precisa especificar uma mangueira correta e aí altera o tubo interno, enfim. Não pode ter muita porosidade, por quê? Porque uma das vantagens que o tubo de aço tem em relação à mangueira é que ele tem um coeficiente de escoamento melhor. E a mangueira, por ter um tubo interno de borracha, então ele tem que ser o menos poroso possível para ter um bom coeficiente de escoamento do óleo, para não gerar restrições, atrito, perdas de carga. Comentei no vídeo anterior, perda de carga. Não é só bitola, mas também as paredes vão gerar atrito e vão gerar o quê? Uma restrição ao escoamento do óleo. E isso também influencia na velocidade, no fluxo, se é laminar ou se é turbulento. Então tudo isso ajuda muito, tá? E ele deve permitir uma correta fixação e vedação com os terminais. Então é importante que o tubo interno tenha uma calibração precisa. Se é meia polegada, seja meia polegada. Lógico, tem a variação dentro das tolerâncias, porque se o tubo sofrer variação, se ele for descalibrado, ou o terminal, por sua vez, for descalibrado, a montagem, teoricamente, não vai ser correta e o risco, a chance de haver uma falha quando em operação é muito grande. Aí uma falha pode causar um acidente, vai causar uma parada de máquina, vai causar custo, perda de óleo e por aí vai uma série de consequências, tá? Então, essas são as características principais do tubo interno. Vamos adiante. Eu estou comentando aqui que a Parker, mas não somente a Parker, falo a Parker porque para mim a Parker é o principal fabricante hoje a nível mundial de mangueiras hidráulicas, mas tem outros fabricantes como Aerokeep, Gates, Goodyear e aí vai, tá? Então, para mim a Parker hoje é o produto de melhor qualidade e foi onde eu usei como referência. Então, tanto a Parker quanto os outros fabricantes utilizam um sistema de indicação de bitola por traço. Tá? Então, quem já trabalha com mangueiras hidráulicas vai estar mais familiarizado com essa questão de traços, né? Uma mangueira traço 8, traço 12, 16, 20, 24, 32. Tá? Então vamos lá, vamos desvendar o que significa isso. Existe sim uma razão técnica, não técnica, uma razão comercial talvez. É interessante, não é técnico, pode ser comercial, isso, pode ser. Então aqui vamos usar o nosso exemplo para especificar. Nós temos a nossa mangueira modelo 482TC-12. Essa traço 12, ou se fosse uma traço 16, ou se fosse um traço 20, quando nós temos um traço, alguma coisa, o cálculo que nós devemos fazer para especificar o produto, então, é dividir esse número de traço por 16. Então vamos lá.
Se a mangueira é uma mangueira traço 12, se dividirmos o 12 por 16, nós vamos ter então uma fração de 3/4. Opa, peraí, 3/4. Realmente, se a gente for olhar no catálogo, a mangueira traço 12 é uma mangueira de bitola de 3/4. Opa, desvendamos aí de onde vem esses traços. E é justamente isso que acontece. Então, se você não sabia, agora você vai ficar sabendo como fazer para especificar. Então, se uma mangueira é traço 12, nós dividimos por 16, vamos ter 3/4. Aonde que está esse 3/4? Esse 3/4, conforme a seta vermelha apresenta na imagem, é o diâmetro interno da mangueira. Essa calibração eu já havia comentado lá no início do vídeo, que é diferente dos tubos. Tubos de diâmetro externo, mangueiras de diâmetro interno. Então, se nós temos uma mangueira traço 12, dividimos por 16, vamos ter 3/4, significa que a nossa mangueira é uma mangueira de 3/4. 3/4 aonde? Internamente. Se nós tivermos uma mangueira de traço 16 e vamos dividir por 16, automaticamente o resultante é 1, então significa que nossa mangueira é uma mangueira de 1 polegada, diâmetro interno 1 polegada. Se tivermos uma mangueira traço 24, dividirmos por 16, automaticamente nós vamos ter o quê? Uma fração de 1,5. Então significa que a nossa mangueira é uma mangueira de 1,5. 1,5 onde? No diâmetro interno. Então, essa é uma informação bem bacana. Muita gente não sabe. Então isso aqui é bacana porque isso ajuda na especificação, né? Ajuda no entendimento. E esse é o objetivo do vídeo realmente, é fazer alguns esclarecimentos. E gente, assim, eu tô procurando passar de uma forma didática, de uma forma bem simplificada, porque se for falar de mangueira aqui, conforme eu já havia comentado lá no começo do vídeo, eu ficaria um dia inteiro falando de mangueira, tá? Então, mangueira é um assunto muito bacana. A gente quando fala em mangueira, mangueira hidráulica é uma coisa simples. Não é mesmo. Estou fazendo esse vídeo aqui para poder exemplificar para você. Eu falei lá no primeiro vídeo sobre fluidez, velocidade do fluido, perdas de carga, as bitolas fazem diferença nisso, e agora você está entendendo aqui o que são essas bitolas, o que são esses diâmetros, por que o tubo interno ele não pode ter, ele tem que ter menos porosidade. Então, assim, isso ajuda muito, tá? E isso é um suporte técnico para você, certo? Vamos adiante. Falamos então aqui dos reforços, por que eles são importantes, falamos do tubo interno e agora eu gostaria de dar uma pincelada sobre a cobertura. Ela tem a sua particularidade. O que é a particularidade? Vamos lá. Na imagem da direita nós temos coberturas de borracha. Essas coberturas de borracha ficam dentro da variação de 90% das aplicações que eu comentei para vocês. Bacana porque eu, sem querer, querendo, como diz o Chaves, eu acabei separando aqui em aplicações de 90% e 10%. É porque são números aproximados, mas é assim. E nas imagens da esquerda nós temos então dois reforços externos trançados, tá? E cada um, lógico, tem a sua aplicação, como por exemplo, esse trançado mais escuro que a gente está vendo é um trançado de têxtil, né, de tecido. Ele tem esse trançado externo, essa trama externa de tecido para proteção contra a temperatura externa. Então, é uma mangueira numa máquina onde tem um ambiente quente, sei lá por quê, porque está próximo de resistências, porque está próximo de um canhão, aquecimento, enfim, ou mais próximo de um motor, a combustão. Então a gente acaba aplicando essas mangueiras com a trama de têxtil externa. A mangueira de trama de aço externa, essa mangueira de trama de aço inox, que é essa mangueira mais prateada, ela geralmente é aplicada quando nós temos uma questão para uma proteção em relação a uma abrasão, tá? Geralmente é mais ligado a isso, ou alguns ambientes especiais. Então, assim, temos uma variação de coberturas. Eu só exemplifiquei 3 tipos de coberturas: trançado de têxtil, trançado de aço e a cobertura de borracha, mas nós temos aí uma variação maior. A cobertura, ela também tem uma outra característica importante que valeu ressaltar. Ela tem uma variação muito grande, não vou entrar no mérito, é só para você ter este conhecimento, mas aqui tem uma informação que eu não havia passado aqui na apresentação. A cobertura, ela também tem uma característica de identificação por aplicação.
vale eu ressaltar isso. Geralmente, por exemplo, uma cobertura amarela é uma cobertura utilizada na linha de mineração. Então, assim, tem as suas características também. A cobertura externa, ela tem aí através das cores, ela tem aí características universais aí de aplicação. É também na cobertura onde está o quê? Onde vai ficar a especificação da mangueira. De acordo com a NR12, a NR12 pede que a mangueira hidráulica ela tenha uma especificação, e essa especificação contém bitola, a pressão de trabalho, né? E aí logicamente que vai estar a norma da mangueira ali também. Os fabricantes aí aplicam um modelo e a sua própria marca, né? Mas o que a norma pede é a classe de pressão da mangueira que ela suporta, uma questão de segurança, logicamente, né? Então tem que estar essa informação visível a qualquer um. Tá? Então isso a NR12 chama. Então eu expliquei um pouquinho sobre o tubo interno, sobre os reforços, eles trançados ou espirais, a cobertura externa. E eu gostaria que isso é para você entender, mas eu gostaria que você não se preocupasse em ter tudo isso tão detalhado. Por quê? Porque você precisa ter a segurança de comprar um produto de qualidade, um produto que tenha especificado a norma e as suas informações conforme pede a NR12, né? Por quê? Porque através da norma, a norma SAE que está aqui especificada, você vai ter essa informação. Se você comprar pela norma, isso lhe ajuda muito. Tá? Então vamos lá. A gente utiliza no Brasil a norma americana SAE. 90% das aplicações nós utilizamos o que? A norma SAE 100R1, 100R2, 100R12. Tá? Mas vamos dar uma pincelada em todas elas. Então, a SAE 100R1 significa que é uma mangueira de uma trama de aço de reforço. Essa mangueira é uma mangueira de baixa pressão. A 100R2 significa que é uma mangueira de 2 tramas de aço. Então, por sua vez, é uma mangueira de média pressão. A 100R3 é uma mangueira com trançados têxteis. Esse trançado de têxtil é um trançado interno de reforço, não externo. Na R3. Trançado externo de cobertura, nós vamos ter a outra norma mais adiante. A 100R4 é uma mangueira para sucção, então ela tem um tubo interno mais reforçado para evitar funilamento, enfim, tem a sua característica construtiva. A 100R5 é uma mangueira com um trançado de aço e cobertura têxtil. Viu aí a diferenciação em relação à R3 que eu havia comentado. Aí entra a nossa cobertura têxtil para temperatura. A 100R6 é uma mangueira com trançado têxtil. 100R7 e 100R8 são mangueiras termoplásticas. 100R9 e 100R10 são mangueiras com 4 espirais. 100R11 é uma mangueira com 6 espirais. A 100R12, que entra nessas características do 90%, todas as outras variações, que não são R1, R2 e R12, elas estão na variação dos 10%. Tá? E aí, logicamente, que você não precisa saber exatamente cada variação tecnicamente, até porque, como eu disse, se a gente for explicar tudo, nós vamos levar um dia aqui falando somente de mangueiras. Então, o objetivo é que você entenda a construção, conheça e saiba como solicitar e onde procurar. E o que você deve procurar num catálogo, né? Ou, então, recomendo, aí é que por isso que eu recomendo que você procure um especialista que vai lhe ajudar nessa especificação, nessa orientação, nessa aplicação, nesse projeto, o que seja. Então aqui dando a sequência, a 100R12 é uma mangueira com 4 espirais de aço, então é uma mangueira de alta pressão. Essa está dentro dos 90%. A mangueira 100R13 é uma mangueira importante também, tá? É uma mangueira com 4 ou 6 espirais de pressão constante. A 100R13, geralmente, a mais utilizada é a de 6 espirais. É uma mangueira de super alta pressão para sistemas hidráulicos. A mangueira 100R14 é uma mangueira de PTFE, que é Teflon, com cobertura de aço inox trançado. Se você lembrar, aquela cobertura que eu mostrei na imagem para você.
A CR15 é uma mangueira com 6 espirais de pressão constante. CR16 é uma mangueira compacta, equivalente a CR12. Qual a diferença então? Por que não utilizar a R16 se ela é compacta em relação à R12? Que a R12 está em 90%, a R16 não. A R16 ela é uma mangueira que tem uma tecnologia empregada na sua construção um pouco diferente. Ela é uma mangueira que ela tem um raio de curvatura um pouco menor, ela é um pouco mais flexível. Lógico, você pode utilizar no lugar da CR12, só que logicamente ela tem o seu custo maior. Tá? Então você precisa dessa aplicação. Tudo isso são questões de você avaliar na sua aplicação. A CR17 é uma mangueira de borracha com pressão constante de 210 e a CR18 uma mangueira termoplástica com pressão constante de 210. Então, essas são as normas. Logicamente que em relação às tramas, a uma trama, 2 tramas, 4 espirais, 6 espirais, tudo isso aí você encontra em catálogo, a faixa de pressão para cada aplicação. Então eu seria repetitivo aqui apresentar a tabela de cada uma, porque é importante eu ressaltar aqui, de acordo com a bitola e com o reforço, você vai ter uma pressão de trabalho. Então é isso que especifica a pressão de trabalho da mangueira, que determina, não especifica, que determina a pressão de trabalho de uma mangueira. A bitola, essa é a variável, a bitola e o reforço, se é 1 ou 2 tramas, se é 6 espirais, enfim, ou 4 espirais, né? Então essas variáveis determinam a faixa de pressão de uma mangueira. E as outras variáveis determinam a aplicação. Interno, compatibilidade térmica, compatibilidade química, cobertura externa, temperatura, abrasão, enfim, uma série de variações aí. Muito grande, por sinal. Por isso, recomendo que, quando for fazer uma aplicação, solicite uma ajuda de um especialista. Esse vídeo ele é um vídeo orientativo para você saber o que você compra, para você ter argumentos junto a quem você compra, junto a quem a sua aplicação, para você entender o que você tem aplicado. Recomendo que você faça, se você trabalha com manutenção, se você tem uma empresa onde você tem máquinas hidráulicas, recomendo que você faça uma verificação, faça uma varredura nas mangueiras para ver se essas mangueiras têm identificação ou não. Se a sua máquina já está adequada em R12, então isso é importante porque é uma característica que a norma pede e você vai estar enquadrando, é uma coisa muito barata de você fazer, aplicar uma mangueira que esteja correta dentro da norma, caso não esteja, né? Substituir, fazer substituição. Vale eu fazer uma observação aqui também, que não existe para um plano de manutenção preventiva alguma especificação que diga quanto tempo a mangueira duraria. Então vai das boas práticas do seu plano. O que eu posso lhe ajudar é informando que uma mangueira, quando parada no seu estoque, ela tem um prazo de vulcanização, prazo de validade da vulcanização de 3 anos. Tá? Então, uma mangueira há mais de 3 anos parada no estoque, eu realmente não recomendo que você aplique. E eu recomendo que você insira em seu plano de manutenção preventiva um prazo de troca de mangueiras. Tá? Eu trabalhei assim com alguns clientes, especificamos em alguns casos 3 anos, conheço cliente que especificou 5 anos para prazo de trocas das mangueiras. Então, se você inserir no seu plano de manutenção preventiva um prazo de troca das mangueiras, eu posso lhe adiantar que você praticamente 100% de certeza que você não vai ter problema de parada de máquina por mangueira, porque você vai estar trocando realmente essa mangueira de uma forma preventiva. Convenhamos que 5 anos, tá, em uma mangueira hidráulica, ela já se pagou muitas e muitas e muitas vezes, tá? Justifica você trocar as mangueiras a cada 5 anos, justifica muito, tá? Eu até oriento você trocar a cada 3 anos, mas eu acho que uns 5 anos é um prazo bacana também. Então, tá aí a minha dica para você, né? Em relação à parte de manutenção preventiva. Já que eu falei em NR12, vale eu citar aqui também reforços de terminações de mangueira. Tá? Quais funções
elas evitam o chicoteamento da mangueira em caso de ruptura, aumenta a segurança do usuário do equipamento e são disponíveis para terminais dos tipos flange e roscado. Tá? Então abaixo aqui, ó, na imagem abaixo ele tem uma sequência, o comportamento da mangueira em falha. Da primeira são 4 imagens, e você consegue observar que a partir da segunda imagem ela começa a apresentar a falha, na terceira imagem ela tem o vazamento do óleo e na quarta imagem ela tem o efeito segurança do dispositivo. Onde se aplicam esses dispositivos? A norma pede, tá? A norma NR12 pede que sejam dotados de dispositivos de segurança, tá? E onde você faz a aplicação desses dispositivos? Mangueiras de média para alta pressão, onde essas mangueiras estão em exposição. Tá? Qual seria o possível risco, por exemplo, de uma mangueira dessa? Vamos considerar que a sua máquina esteja no layout da sua fábrica próximo a um corredor. E você tem uma mangueira ali, geralmente essas mangueiras são montadas curvadas, né? E ocorre essa falha aqui abaixo da sequência na imagem em verde ali. E essa mangueira vai fazer o quê? Ela tem uma tendência a voltar para o formato original. Então, como essa mangueira está pressurizada e ela vai escapar esse terminal, ela vai fazer um movimento muito rápido, a sua forma original retilínea, tá? E esse movimento muito rápido numa mangueira com reforços de aço, se ela vem a atingir a área do corredor, por exemplo, e acabar atingindo alguém, é uma situação difícil de acontecer isso, Everton, mas acontece e já aconteceu. Isso vai quebrar uma perna de alguém, vocês pegam uma canela, enfim, um jato de óleo quente, por exemplo, que possa direcionar a vista de alguém, pode causar cegueira. Então, assim, tem uma série de efeitos, consequências que possam acontecer e você tem que precaver em relação a isso. Por isso que a norma pede. A norma, ela realmente está aí para gerar segurança, redundância. Então, se você aplicar corretamente, você não vai ter esses problemas. Você vai me dizer, poxa, mas isso é um excesso. Esses problemas, logicamente, não ocorrem todos os dias, mas se ocorrer em algum momento, você precisa estar prevenido. Então, aí está a dica de segurança. Sempre quando nós trabalhamos com adequações de NR12, aplicamos esses dispositivos de segurança nas mangueiras. O seu custo de investimento é muito pequeno em relação ao nível de segurança que você ganha. Então, gente, falei um pouquinho sobre a parte de construção da mangueira, me estendi um pouco, procurei ser o mais didático possível. Vamos partindo aqui caminhando para o encerramento da nossa apresentação de mangueiras, porque de fato, como eu comentei antes, se a gente fosse falar de mangueiras, falaríamos o dia inteiro aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção agora em mim um pouquinho aqui, para que a gente possa fazer o encerramento do vídeo. Pessoal, então assim, encerrando o nosso vídeo de hoje, eu acabei me estendendo um pouco, era para ter levado um pouco menos de tempo, mas como eu disse, é um assunto que ele demora muito, tá? Eu procurei ser o mais rápido possível. Gera dúvidas? Sim, vão gerar dúvidas. Se houve alguma coisa que eu não consegui deixar muito claro para você, peço que você, se possível, comente no vídeo a sua dúvida, né? Entre em contato de alguma forma, solicite informação. E se você identificou alguma coisa também que você queira contribuir, por favor, fique à vontade. O canal é nosso, é uma via de mão dupla de conhecimento. Eu estou aqui para passar um pouco do que eu sei, mas eu quero também adquirir conhecimento de vocês, as experiências de vocês, tá? Com quem trabalha na área. Então, gente, eu falei até demais hoje. O que eu queria pedir para você para encerrar esse vídeo aqui é que você compartilhe, indique esse vídeo para alguém, tá? Isso vai ajudar bastante. Tem algumas pessoas que realmente trabalham com mangueiras e precisam desse conhecimento, tá? Então, para você que não trabalha constantemente, é importante você saber o que você está comprando, é importante você saber a construção
para você ver o que é uma mangueira hidráulica em si. Não é tão simples, existe uma tecnologia envolvida atrás disso. Então, quando você for fazer a aquisição, quando você for fazer uma aplicação, faça bem feito. Você já sabe que a norma pede que tenha as identificações, então é para segurança também, tá? Existem os dispositivos de segurança, eu mostrei os dispositivos, mas lógico, eu não tenho como comentar aqui sobre as aplicações deles em detalhes. Posso fazer uma observação aqui para você que geralmente esses dispositivos de segurança eles são aplicados em áreas ou em mangueiras que estão mais expostas, né? Mas eu recomendo realmente que você consulte um especialista na área, você consulte uma empresa especializada para poder fazer essa orientação para você e poder lhe auxiliar da melhor forma possível. Então, gente, obrigado. Se puder compartilhar, se puder curtir o vídeo, se puder indicar para que pessoas se inscrevam no canal, eu ficarei muito grato. É desta forma que eu vou continuar passando materiais aqui, conteúdos, para que possa te ajudar e que possa ajudar outras pessoas também, certo? Então, gente, obrigado, forte abraço, até o próximo.